Oi, gente, eu sou a Nina Paixão e eu decidi gravar esse vídeo de hoje porque muitas pessoas já vieram até mim para falar sobre esse assunto, inclusive eu já fui uma delas que vivi isso, sobre o fato de estarem insatisfeitas sobre o curso que elas estão fazendo ou sobre o trabalho delas, ministérios, enfim, elas falavam que estavam insatisfeitas, desanimadas, não viam motivação e elas não viam propósito naquilo que elas estavam fazendo, seja de estudo ou de qualquer outra coisa. Eu comecei a pensar que se você não vê um propósito sobre o que você está fazendo, talvez seja porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Talvez você não tenha esse propósito para sua vida. Porque quando a gente sabe o nosso propósito, quando a gente sabe o nosso chamado, quando a gente sabe por que a gente está aqui, e o que o Pai nos chamou para fazer, eu sinto que tudo flui. E quando a gente não encontra esse propósito nas coisas que a gente está fazendo, a gente acaba caindo no automático. Eu acho que esse é o maior problema do ser humano atualmente. Muitas pessoas vivendo no automático, porque elas não estão felizes, porque elas estão desanimadas, mas elas também não se veem motivadas para mudar. O pior para mim é quando você não tá feliz em algo que você tá fazendo, mas você não sabe o que te faz feliz, então não tem como você mudar. E você acaba vivendo no automático. E isso é muito perigoso, porque isso não abre espaço para mudanças. E depois de pensar sobre isso, eu fiquei refletindo, aonde que eu vou achar esse propósito? Onde que as pessoas vão procurar o propósito delas? E é só em Jesus que a gente encontra isso. É só conhecendo a Deus de verdade, porque quando a gente conhece Ele, a gente passa a conhecer a nós mesmos. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente tem que fazer. E eu vivi um pouco disso ano passado. Eu tinha tudo bagunçado na minha cabeça sobre o que eu queria fazer, e eu percebi que eu não tinha me tornado. Vida com Deus é sobre você se tornar antes de fazer. Algo que pra mim ilustra muito bem isso foi a história de Marta e Maria. Quando Jesus chega naquela aldeia e Marta convida ele para entrar na casa dela, ela fica tão preocupada, porque o mestre estava entrando na casa dela, então ela queria recebê-lo da melhor forma. Só que ela ficou tão preocupada, tão ansiosa, queria fazer tantas coisas para agradá-lo, que ela se esqueceu do principal, que foi o que Maria fez. Maria, quando olhou para ele, ela só queria contemplá-lo, ela só queria aprender com ele. Então ela se chegou aos pés dele e ficou lá, na presença dele. E isso importava. E quando ela vai questionar com Jesus por que a irmã dela não estava fazendo nada se ele não se zangava com isso, ele falou que Maria escolheu a melhor parte. Isso não lhe seria tirado, sabe? Então isso pra mim fala sobre você se tornar e você fazer. Maria escolheu a melhor parte. Ela entendeu o que ela devia fazer naquele momento. Algo que eu percebo também é que muitas pessoas não conseguem discernir o tempo que elas estão vivendo. Porque a gente passa por tempos diferentes, com coisas diferentes para fazer. E se a gente não consegue discernir o que a gente deve fazer em cada tempo, a gente perde esse tempo. E a gente perde um processo importante que Deus talvez precisaria trabalhar na nossa vida. Para mim, o mais importante é a gente se tornar, porque a partir disso a gente sabe o que fazer. A gente vai estar no tempo certo, fazendo a coisa certa, porque quando a gente se torna, a gente não precisa nem perguntar qual é a vontade de Deus. Ela vai estar dentro da gente. E foi isso que aconteceu comigo. Claro que eu ainda estou num processo. E eu acho que é um processo contínuo. Não é de uma vez que você se torna e você já sabe tudo o que vai fazer de sua vida. Mas eu comecei esse processo. E quando eu comecei a me conhecer melhor, porque eu estava conhecendo a Deus, tudo foi ficando mais claro. Eu não precisei chegar e perguntar pra Deus assim, Deus, qual curso eu vou fazer na minha faculdade? Porque o jornalismo já estava cravado no meu coração e eu tinha tanta paixão por aquilo. No momento que eu entendi isso, que foi numa aula, foi quase no final do curso, gente, aquilo ardia no meu coração. E eu só queria chegar em BH logo e fazer minha faculdade, porque tava ardendo. Eu tinha tanta paixão por aquilo que eu tava pensando e que eu já me via fazendo, que eu não precisei perguntar pra Deus qual curso era, eu não precisei perguntar pra Ele qual seria o meu próximo tempo e como eu deveria me mover lá. Porque à medida que eu fui caminhando e que eu tenho caminhado, Deus tem me mostrado, sabe, o que eu tenho que fazer. Então, era isso que eu queria deixar pra vocês. Se vocês se encontrarem num lugar onde vocês não enxergam um propósito, talvez vocês tenham que mudar a pergunta pra Deus, sabe? Não é qual é o propósito que vocês têm que perguntar pra Ele, mas sim, será que eu já me tornei? Será que você quer fazer mais alguma coisa na minha vida, Deus? Porque quando você se torna, você sabe. Ele faz tudo perfeito, sabe? A gente não tem dúvidas. Claro que nós somos seres humanos e a gente vai sempre ter medos, a gente vai ter dúvidas sim, mas é diferente, sabe? Nosso coração fica diferente, ele muda. Então, eu queria mesmo encorajá-los a
a pensar se vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque quando a gente não tá posicionado, além da gente não estar no lugar que a gente deveria estar, a gente tá tomando o lugar de uma pessoa que deveria estar fazendo aquela coisa e que poderia estar fazendo com muito mais excelência, porque as coisas de Deus fluem. Estar posicionado muda tudo. Se a gente não encontra o nosso propósito, a gente vai estar sempre insatisfeito, a gente vai sempre achar que o nosso ministério não está andando e a gente não vai ter ideias para inovar e a gente vai estar perdido e a gente vai entrar no automático. Isso é um ciclo vicioso. E eu não desejo isso para ninguém, porque eu já fiz parte desse ciclo. Então, encorajo vocês essa semana a pensarem sobre o propósito de vocês. Se vocês estão caminhando para a vontade do Pai, o que o Pai tem falado com vocês ultimamente? Quais são os seus sonhos? E se esses sonhos são do coração de Deus? Porque isso faz toda a diferença. Então é isso, gente. Eu espero que o coração de vocês possa arder pelos sonhos, pelos desejos de Deus e que eles possam fluir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais para vocês ficarem sabendo de coisinhas que eu vou postar. Beijos. Até semana que vem. Tchau!